E aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde, paz e prosperidade. Bem-vindo a mais um vídeo MXRF11 só para cotistas. Eu vou trazer para vocês aqui um resumão que eu fiz do último relatório gerencial, a começar pelo comentário do gestor, né? Ele destaca aqui a taxa Selic, a queda da taxa Selic, e também fala aqui sobre o IPCA. Esses dois indicadores aqui, né, dois índices aqui, um da inflação, que é o IPCA, e o outro da taxa de juros, que é a Selic, elas impactam bastante nos fundos imobiliários, sobretudo o Max Renda, o MXRF11. Por isso que é importante a gente estar atento. Eu vou mostrar para vocês o motivo, né? Se a Selic sobe, se a Selic cai, se a inflação sobe, se a inflação cai, o que isso beneficia o fundo, tá? Nós somos mais de 990 mil cotistas, estamos chegando lá na marca de 1 milhão de cotistas do Max Renda, o maior fundo imobiliário do Brasil em número de cotistas. Inclusive eu sou cotista do Max Renda. Se você também deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer os meus sócios, beleza? O forte do Max Renda são os certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, ou dívidas imobiliárias, ou seja, as empresas tomam dívidas para investir em negócios imobiliários. O Max Renda compra essas dívidas, né, em forma de papéis, por isso que chama fundo de papel. Ele fez novas operações, 49 milhões e meio. Tá, nós vamos mostrar aqui essas operações quais foram. Foram alienados 130 milhões, né, quase 131 milhões, ou seja, foram vendidos na carteira de CRIs. As permutas financeiras, a gente teve um novo aumento de capital no projeto Brooklyn 2, no montante de 16 milhões de reais. Para quem não sabe, o Max Renda também trabalha com FIIs, ele negocia outros fundos imobiliários, porém esse mês não teve movimentações. Então são três pilares que o Max Renda trabalha: os CRIs, os papéis, as permutas financeiras e fundos imobiliários. Tanto que o objetivo do fundo é ter 80% do patrimônio líquido em papéis, nos CRIs, nas dívidas imobiliárias, com bons nomes de crédito. Isso aqui é importante porque o Max Renda ele vem reciclando ao longo dos anos, né? Eu tenho o Max Renda há mais de 4 anos e ele vem mudando, né? O Max Renda ele era um fundo mais de papel aí, a gente chama no mercado de high yield, ou seja, com os papéis um pouco mais arriscados. Hoje, né, podemos dizer que o Max Renda ele tem uma carteira mais high grade, ou seja, uma carteira um pouco mais conservadora aí nas questões das dívidas imobiliárias. Tá? Isso aí traz bastante tranquilidade para nós cotistas. E até 20% do patrimônio em permutas financeiras. Eu vou explicar direitinho o que são permutas financeiras um pouquinho mais para frente, tá bom? E os FIIs também, ele compra aqui de uma forma mais tática. O que eu acho legal, tá, do Max Renda é essa estratégia. Ele tem ali os papéis, que é o carro-chefe, é o que traz ali o feijão com arroz. Ele tem as permutas financeiras, que seria uma espécie ali da mistura, né? O pessoal fala que São Paulo mistura, algum lugar chama mistura, é como se fosse o bife, filé mignon aí, com as permutas financeiras. Na medida que a taxa Selic está alta, fica mais difícil de financiar imóveis, ou seja, as permutas financeiras têm dificuldades e os fundos imobiliários geralmente têm uma queda, tá? E aí o Max Renda aproveita esse momento de queda, ele aproveita esse momento que a taxa está alta, as pessoas não estão financiando, ou seja, a permuta financeira não é atrativa, ele investe nos FIIs que estão com preços descontados. Depois o ciclo se inverte, as taxas de juros abaixam, que é o que está acontecendo agora, as pessoas começam a financiar mais imóveis, ou seja, as permutas financeiras começam a ficar atraentes e os fundos imobiliários sobem os preços, né? O preço da cota sobe. Então, essa dinâmica do Max Renda eu acho bem interessante. E aqui ele fala da queda acentuada da Selic e a redução dos juros financiamentos habitacionais. Aquilo que eu acabei de falar. Selic cai, as pessoas começam a financiar mais imóveis. Isso beneficia as permutas financeiras. Tá? Ele pagou aqui 11 centavos por cota, totalizando 28 milhões de reais. Então, 28 milhões dividido pelo número de cotistas, né, de cotas no caso, deu 11 centavos por cota, é o que ele vem pagando em média aí 10 centavos, né, por cota nos últimos anos, mas esse mês agora é 11 centavos. Desse valor de 28 milhões, 3 milhões vieram das permutas financeiras, 24 milhões, quase 25 veio dos CRIs e 4 milhões aqui vieram do resultado dos fundos imobiliários que o fundo negociou. Queria destacar aqui o fundo antigo, né, desde 2012 no mercado. O valor patrimonial por cota dele hoje está 9,83. Ele está sendo negociado no mercado na casa de 10,50, né, 10,60, nessa faixa. Então hoje, né, na minha visão, o preço que ele está sendo negociado, se a gente olhar por esse indicador aqui, valor patrimonial,
ele está caro, o mercado está pagando mais caro, né? Nós estamos fazendo uma conta aqui mais ou menos de 7% acima do que ele tem de valor patrimonial. Então, eu gosto de comprar fundos de papéis sempre no valor patrimonial ou abaixo, né? E não é o caso do Max Renda neste momento. Porém, tem outros indicadores de preço, como preço justo, preço teto, aí já vale a pena o Max Renda. Mas isso é um outro vídeo, né? Uma coisa que eu destaquei aqui é a alavancagem, pessoal, isso aqui é muito importante em fundos imobiliários, né? Ele representa 2,45% do PL do fundo, então para mim tá muito bom, muito tranquilo essa alavancagem aqui do Max Renda, tá? E ele tem uma reserva acumulada aqui de 6 centavos por cota, então também para mim, né, tá ok. Esse número já foi maior, né? Já foi ali na casa dos 20 milhões, mas hoje ele está na casa dos 15 milhões. Para quem não sabe, o Max Renda ele costuma pagar os rendimentos, né, já livre de imposto de renda, isso que é importante. Se você for vender a cota de qualquer fundo imobiliário com lucro, aí você tem que pagar imposto de renda e gerar uma DARF. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui ensinando como é que faz para gerar essa DARF, tá? E tem uma playlist aqui no canal chamado Imposto de Renda, que eu explico tudo, como é que eu faço minha declaração de imposto de renda, como é que eu pago as DARF, tá? DARF abaixo de R$10, o que eu faço, como é que faz, tudo isso eu tenho aqui numa playlist, mas eu vou deixar um vídeo aqui específico sobre DARF. Agora, os rendimentos que o fundo imobiliário paga mensalmente, até o momento que estou gravando esse vídeo, eles são livres de imposto de renda. Então esses 11 centavos vai cair na sua conta na corretora livre de imposto de renda, beleza? Eu gosto de olhar aqui muito para o fluxo de caixa, né? Então a receita aqui de 32 milhões, a gente teve aqui um custo, uma despesa de 3, quase 4 milhões, né? Mas isso aqui é muito importante, é legal vocês fazerem a comparação de um mês para o outro, de um trimestre para o outro, de um ano para o outro. Isso aqui é bem interessante. A gente está acompanhando as despesas também, né? Essas despesas financeiras aqui foram juros que ele pagou ali. Inclusive tem aqui no relatório explicando sobre ele. Liquidez, né? Liquidez não é problema para o Max Renda, tá? 8 milhões e meio por dia a média. Então é um fundo, acho que um dos mais líquidos da bolsa aí, tá? Para comprar e para vender as cotas. Então essa parte é bem tranquila. O resultado financeiro e a distribuição por cotas, vocês vão ver aqui que ele vem entregando ultimamente aqui 11 centavos, né, nos últimos meses. A gente já pagou 8 centavos, então não é que ele paga, pessoal, 11 centavos o resto da vida. Tem muita gente que vê, né, o Max Renda está pagando 10 centavos, 11 centavos e acha que é o resto da vida. Não é. Tem momentos que ele tem uma oscilação, tem uma queda, tá? E tem uns momentos de pico também aqui, ó. A gente pagou aqui 12 centavos, né? Ele recebeu 13 centavos aqui, porém distribuiu 12, né? Porque ele retém um pouco também para poder deixar acumulado lá uma gordurinha, né? Então isso é importante, saber que fundos imobiliários é renda variável. Tanto o preço da cota oscila, como também os rendimentos mensais oscila também. Isso aqui é importante, como eu falei da Selic e do IPCA, impacta bastante o fundo, é isso, ó. Hoje, boa parte do fundo, quase 60%, está atrelado ao IPCA, ou seja, ao índice de inflação. E o INCC também é um índice de inflação, porém da construção civil, tá? Então, ele geralmente busca aqui o IPCA, que é a inflação, né? Tá. Esse ano terminou em 4%, 4,5% mais ou menos, mais 8% de taxa aqui. Então, a gente busca aqui mais ou menos aqui 12%, né? Se o IPCA terminar aí a 4,5%, nós estamos falando aqui de 12,5% ao ano, né? E o CDI é um CDI mais 2%. O CDI hoje está na casa aí de 11,60%, é isso? Se eu não me engano. E mais 2% aqui, 2,62%, que representa 28% da carteira, quase 30%. Eu gosto dessa configuração de ter CDI e IPCA na carteira, né? Porque às vezes a inflação está ali baixa, né? Mas o CDI acaba segurando, às vezes o CDI está caindo, mas a inflação está subindo. Eu gosto dessa composição aqui do Max Renda, tá? Eu particularmente gosto bastante. 75% da carteira está nos CRIs, nos certificados de recebíveis imobiliários. A meta é chegar a 80%, né? Então tá ok, tá dentro da meta aqui, 4% em caixa, 14% em FIIs. Lembrando que esses FIIs aqui, a ideia é provisório isso aqui, né? Não deve ficar nesse patamar por muito tempo. Já as permutas financeiras, sim, elas tendem a aumentar aí, na medida que a taxa Selic cair, as permutas financeiras devem aumentar a participação aqui no gráfico aqui. É bem diversificado, uma parte crédito corporativo, gosto. Na carteira de FIIs, que o fundo tem 14%, a gente tem 364 milhões, né? As 3 maiores posições estão aqui. Não vou entrar em detalhes, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas são essas as posições do Max Renda em fundos imobiliários.
Já aqui nos CRIs, aqui é o carro-chefe, aqui a gente tem que ficar um pouquinho mais em cima, né? Então ele fez 6 novas aquisições, 49 milhões e meio. Aí ele vai explicando aqui, ó, 20 milhões, né? Praticamente quase a metade disso foi no CRI GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, / Itaú, / Safra. Então só pedreira, né? Então só empresas grandes aqui. Eu vou explicar um pouquinho dessa nova aquisição aqui. Depois ele fala do CRI Buriti, 11 milhões, e da FS Bioenergia, tá? Aí vendeu 130 milhões, né? Aqui ele fala quais foram os CRIs vendidos, né? Teve um ganho de capital aqui, né? Aproximado de 5 milhões, tá bom? Muito legal. Então, ele vem desempenhando aí bem o seu papel. Agora, sendo um pouco mais detalhista, né? Com relação à nova aquisição do Grupo Pão de Açúcar, Itaú e Safra. Ele busca aqui IPCA mais 8, né? Então inflação mais 8,12. Olha que legal, esses CRIs estão lastreados em contratos de locação atípicos. Isso aqui é muito bom. Atípico significa que se o inquilino rompeu o contrato, ele tem que pagar todo o contrato. Tá? Vamos imaginar, o inquilino fez o contrato por 5 anos. E aí ele, não vou devolver o imóvel com 2 anos de uso. Ele vai ter que pagar os 3 anos que faltam ainda para vencer o contrato. Tá? Esse contrato é firmado com o Grupo Pão de Açúcar, tá? Os 4 imóveis estão operacionais, ou seja, estão rodando. Ainda tem a carta fiança dos bancos, né? Itaú, Unibanco e Safra, tá? Itaú, Unibanco, Safra. Então, além do Grupo Pão de Açúcar, ainda tem os bancos dando aqui uma carta de fiança. Então, eu vejo esse CRI aqui, na minha visão, bem tranquilo, tá, pessoal? Mas deixa aí no comentário o que vocês acham, né? Aqui nós vamos falar dos CRIs, dos certificados estressados, aqueles que apresentaram problemas, né? Representa aqui praticamente 0,5% do patrimônio líquido do fundo. Então, super tranquilo, são os mesmos de sempre, né? Aqui ele fala do de Santos lá. Eu vou mostrar para vocês no final aqui as fotinhos dos imóveis, né? Os valores, né? Alguns para vendas. E aqui chegou a parte que eu mais gosto, da composição da carteira dos CRIs, né? As 3 maiores posições eu destaquei aqui para vocês: CSN, Mitre e a Prevent Senior. Então, vamos lá. A maior posição, 4,5% da carteira, do patrimônio do fundo, 4% e 3%. Depois o resto tudo pulverizado. Ó. Olha que legal isso aqui, né? Então, isso aqui me traz muita tranquilidade também, na minha visão, tá? Então, as maiores posições são essas, mas também é 4%, 4% e 3%. Então, se der alguma dor de barriga nesse cara aqui, é 4% do fundo que vai ter problema. Lógico que é ruim, né? Nós estamos falando de 115 milhões, mas também não vai quebrar o fundo, também não vai deixar o fundo em maus lençóis, não. Vai continuar a vida dele. Claro, tem as garantias, que a gente vai ver aqui, ó. A CSN, a maior posição, ele tem um AAA, né? Mas tem aqui uma alienação fiduciária de imóveis, isso aqui eu acho muito bom, ou seja, se ele não conseguir honrar com as dívidas imobiliárias que ele tem ali, com o Max Renda, ele vai ter que alienar, tem que dar um imóvel aqui, né? Tem a fiança da própria CSN. Então aqui tem um contrato atípico também, né? Então assim, tá bem amarradinho na minha visão essas garantias aqui. A Mitre, a gente não tem alienação fiduciária de imóvel, que eu gosto bastante. Tem outras alienações fiduciárias de cotas, mas ela tem um double A aqui pela Standard Poor's, né? SP, e ela tem só de land bank, né? 5 bilhões de reais, ou seja, em imóveis, em terrenos aí, 5 bilhões. Então é uma empresa grande. Eu vejo que o Max Renda, o MXRF, tem uma parceria muito forte com a Mitre, né? Inclusive eu tive a oportunidade de conhecer uma obra deles, tá? Eu vou deixar aqui no canal um vídeo, vou ver se eu acho o vídeo e coloco para vocês aqui da obra que eu fui, beleza? E a Prevent Senior, a gente tem aqui a alienação fiduciária do imóvel, né? 70% do imóvel em região nobre do Rio de Janeiro. Tem umas garantias aqui, ok, né? Então, para vocês terem uma ideia, tá vendo? Todos os CRIs têm as garantias, né? A gente tem que sempre olhar isso daqui, que eu acho muito importante. A qualidade também do pagador, também do devedor, né? Perdão, a qualidade do devedor. E aí, pessoal, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo do site, tá? Do Max Renda, para vocês puxarem essas informações, tá bom? Eu não vou ler todos aqui, porque senão eu vou ficar umas 5 horas aqui, né? Então, vamos pular um pouquinho essa parte. Falando em permutas financeiras, né? O que o Max Renda faz? Ele compra um terreno bem localizado, chama uma construtora, chama uma incorporadora e aí monta um projeto, tá? Em sociedade ali, com essa construtora, esse projeto, mas o terreno é do Max Renda, então isso traz uma certa tranquilidade, né? Se a construtora falir, o Max Renda está com o imóvel ali ainda.
Qual o risco? O risco tem é se não vender, né? Então, mas como eles escolhem terrenos bem localizados, dificilmente eles têm esse problema de vendas. Então eles sempre vendem, né? O empreendimento ali pode ser um prédio comercial, pode ser um prédio residencial. 20% do dinheiro entra no início de obra, né? No caso aqui no período de construção, que nós estamos falando aqui de 3 anos e meio, tá? Foi isso mesmo, eu comprei meu apartamento assim, tá? Eu comprei na planta e eles demoraram 3 anos mesmo para fazer a obra, né? Igual aqui. E eu fui pagando para a construtora, igual aqui também, fui pagando aos pouquinhos. O saldo devedor, depois que saiu o Habits, está aqui o Habits aqui, liberado ali pela prefeitura e tal, o saldo devedor a gente financia ou com banco ou com uma construtora também, tá? Tem alguns casos que financia com construtora ou com banco, né? E aí entra os 80% volta aqui para a construtora, aqui no caso para o Max Renda, que está em parceria ali com a construtora. O book de permutas hoje está em 170 milhões, né? É uma posição pequena, né, na carteira, mas a tendência é crescer essa posição aqui, tá? Então aumentou o capital de 16 milhões com Brooklyn 2, né? São bons bairros de São Paulo, Brooklyn, Campo Belo, são uns bairros aqui muito bons aqui em São Paulo, inclusive eu já trabalhei nesses bairros, né? E eu posso afirmar com toda certeza aí que são bairros bem interessantes. Nós tivemos em 2018 a lei de extrato, né? Isso mitigou bastante a desistência. Ou seja, antigamente o pessoal comprava imóvel, desistia e ficava por isso mesmo. Agora não. Se ele desistir, a incorporadora fica com 50% do valor, né? Então isso aí ajudou bastante aí os fundos imobiliários, né? Sobretudo o Max Renda, que trabalha com permutas financeiras, né? Então encerramos aqui com 170 milhões, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui tudo, pessoal, para não ficar longo o vídeo também, tá? Mas basicamente esse aqui, ó. Eu peguei aqui o caso do Brooklyn 1. Ó, ele lançou agora a obra, setembro de 2023, tá? Começou agora a obra, vai entregar em agosto de 2025. Então a obra está com 0,3%, está começando ainda, né? A gente investiu 7 milhões aqui, pouco, né? Quase 8, mas a gente espera vender 58 milhões. Né? Já vendemos aqui 54%, mais da metade do projeto já foi vendido, olha que legal, né? A gente vai ter um lucro bem legal aqui, né? Imagina, você investiu 7 milhões, vai vender aí 58, aí tem os custos da obra, o custo do terreno, né? A documentação, alguma coisa assim, e vai ter em cima disso aí vai ter o lucro, né? Que é o que a gente espera ter aqui nesse projeto, como nos demais projetos também. Ó, o Brooklyn 2 foi esse aqui que ele injetou dinheiro, né, novo. A obra começou agora, ó. O lançamento vai ser em novembro, né? A obra vai ser só ano que vem, agosto de ano que vem, e entrega em novembro de 27. Beleza? Tem outros estados aqui, Goiás também, Goiânia, né? Mas bairros bem nobres aí localizados. Aqui, pessoal, esse Jardim Europa aqui, São Luz, Santo André e Oceanic, são os imóveis que ele tem para vender aqui, né? É o valor contábil aqui. Alguns já estão disponíveis para vendas, foram aqueles imóveis que os CRIs, os certificados, não conseguiram honrar o pagamento e ele teve que entrar com a execução, né, do imóvel, ou seja, aquela alienação fiduciária de imóvel que eu te falei para vocês lá, ele foi obrigado a entrar, né? Não é bom para ninguém, mas pelo menos a gente tem o dinheiro aqui na mão, né? Só colocar para vender, pegar o dinheiro e botar de volta para o fundo, beleza? Pessoal, não é indicação, não é recomendação de investimento, de compra ou venda de Max Renda do MXRF11, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixa um like para eu entender que vocês gostaram, continuar fazendo, e fica o convite para se inscrever caso ainda não é inscrito. Obrigado pela audiência, pelo carinho, até mais, se Deus quiser.